final da história, muito legal. E o filme é das boas lembranças que eu tenho das experiências que a gente viveu no mundo do audiovisual. Para mim, foi o Jorge um Brasileiro, por todas as razões, e algumas coisas viraram assim quase que uma linguagem nossa, né? O Paulo Thiago, toda vez que eu me encontrava com o Paulo Thiago, tinha uma frase do filme que o Paulo repetia para mim, que é assim: mais para a direita. O meu personagem tem um momento que ele está instruindo a manobra do caminhão, ele fala mais para a direita, mais para a direita. E isso virou uma brincadeira minha com o Paulo, porque sempre que a gente via os movimentos políticos acontecendo, a gente sempre se encontrava para falar de política também, né? Além de cinema, o Paulo olhava para mim e falava assim: mais para a direita, Graça. E eu sempre tinha essa coisa. Eu me lembro dessa brincadeira de vocês, eu me lembro disso. E foi assim, né? O filme, eu tenho excelentes lembranças daquele momento, aprendi muito com aquela história, né? Hoje é outra, o que a Glaucia estava dizendo, é outro mundo, outra condição de produção, aquele tipo de equipamento daquela época já não é mais o de hoje, né? A gente tem hoje uma coisa de mobilidade também muito maior, né? Sim. E lá era uma estrutura muito complexa. E lá que eu aprendi também várias coisas que eu vi que o pessoal de cinema usa habitualmente nas suas histórias, e que lá, como eu ainda não tinha essa experiência do cinema, eu aprendi muito, como aquela de você pedir o boy do set o gancho para puxar a nuvem. Eu vi que isso depois, em muitos momentos do cinema, essa brincadeira acontecia. E eu ficava surpreso com essas coisas, né? Traz o gancho de puxar nuvem, a Enriqueta Brieba, que era, que você tá aí, né, que a gente usava para cada hora tinha algum jargão do cinema que depois eu fui me habituar mais. Mas enfim. Chegou a Isabel Paranhos também aqui. Tá? Grande figurinista maravilhosa. Ai, gente, eu queria tanto conversar com vocês, que saudade desse trabalho. Olha, você arrasou, né? Você arrasou, né? Maria Alva, querida, oba, beijos! Mas eu tenho um monte de história para contar desse filme e tenho muito a agradecer a essa ruivinha que me proporcionou esse trabalho quando eu tinha apenas 22 anos de idade. Foi uma grande experiência. E ontem eu revi o filme. E eu fiquei muito impressionada com a qualidade das coisas, entendeu? A gente teve uma estrutura, Graça está aí rindo, mas a gente, cara, você lembra como é que era punk, cara? Era punk. Assim, tem uma chuva, tem uma... Então, tem que sair do carro, entrar na lama, e aí... Então, e aí a Glaucia, com a sua sabedoria de produtora, me mandou para Belo Horizonte. Você lembra disso, né, Glaucia? 2 meses antes, eu já tinha feito o storyboard do filme. Eu fiz o storyboard do filme inteiro. Eu me lembro que era Fest Rio, né? Fest Rio, só teve 2 edições. E aí o Paulo Thiago, ele transferiu o escritório dele da Encontro para o Hotel Nacional, porque ele precisava ter contatos lá com um monte de gente e tal, e eu tinha que ficar trabalhando, porque eu fiz todos os desenhos e todas as plantas baixas dos movimentos de câmera, de tudo. Então ele falava: Isabel, é isso aqui que eu quero, e eu ficava lá sentada, com uma vista linda, né? E ele ia trabalhar, ele ia fazer contatos e tal com produtores, essa coisa, com diretores, essa coisa toda. E aí foi assim que cresceu o storyboard. O storyboard do filme inteiro. Você deve se lembrar muito bem disso. Mas o filme tem um figurino, impecável, né, gente?
Pois é, Glaucia, você sabe que eu não sabia? Porque, na verdade, quando eu me preparei para falar hoje, eu revi o filme ontem, né? E aí eu fiquei me lembrando de todo esse processo. Eu fiquei 9 meses, quase 10 meses fazendo esse filme. Foi mais que um filme. Eu me lembro disso, é verdade. Eu fui a primeira Eu queria muito rever o filme. Cara, eu revi ontem e eu fiquei muito emocionada, porque eu achei o filme muito melhor do que eu me lembrava, sabe? Foi assim uma felicidade, e não só no meu trabalho, né? Trabalho do Meliante, que eu não achava que era o Clóvis Bueno, né? Clóvis Bueno estava com a gente. Clóvis Bueno é um gênio, né? Um diretor de arte genial. O Clóvis Maravilhoso. não tem como falar. Nesse filme, Grazi, nós podemos o meu mestre foi a pessoa com quem eu aprendi a ser uma pessoa de cinema. O Clóvis Bueno era um cara assim absolutamente fora do normal. O Clóvis era e a Glaucia pode comprovar isso. E a gente fez uma parceria muito forte, né, Cláudia? Do figurino com a direção de arte. Aquela coisa dos casacos de cor, aquela sacação do casaco de cor do Richelli. Foi pensado, desenhado, como é que ia ser. E eu queria agradecer a Glaucia em mais um elemento, que foi o seguinte: eu fiz esse filme quando eu tinha 22 anos de idade. Eu já era uma menina danada de curiosa e já fazia muita coisa. Mas a Glaucia, ela me mandou para Belo Horizonte para levantar recursos para fazer o figurino com parcerias de empresas de moda, né? Basicamente, a maior de todas foi Lembra, Glaucia, disso? Não, lembro não. Pois é, a gente teve parceria de grandes empresas. Era o... Ai, gente, não vou lembrar o nome dela, daqui a pouco eu lembro. E aí a Glaucia, ela me... Como é que eu vou dizer isso? Ela me orientou para como ir. Eu fui 2 meses antes para Belo Horizonte. E eu, com a orientação profissional da Glaucia, consegui levantar um figurino praticamente zero custo. O figurino desse filme conseguiu ser feito praticamente sem nenhum dinheiro. Armando Gaudêncio, me lembrei, Armando Gaudêncio era o cara que patrocinou grande parte do figurino. Divina Decadência. Divina Decadência. É verdade, agora me lembrei. Lembra? Claro, lógico. Aí ele não só eu podia desenhar as roupas, como ele envelhecia tudo. Ele entrou no projeto de uma maneira assim, incrível. E isso foi um mérito da Glaucia, porque é ela que me instruiu. Eu não tinha esse apoio. Eu acho que tudo bem, que eu acho que eu fui uma produtora eficiente e tal, mas eu acho que tinha uma Minas Gerais que também não tem mais. Uma Minas Gerais que acabou, e por acaso eu acabo sempre filmando em Minas, o vestido, Policarpo Quaresma, eu acabei filmando em Minas, Poeta Sete Faces, filmei em Minas. Eu sempre filmo em Minas. Hoje em dia eu não quero mais nem ir a Minas para filmar. Porque Minas virou uma outra coisa. Eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte, pai mineiro, mãe mineira, então eu posso falar à vontade, zero problema. A Minas que eu fiz do Jorge Brasileiro não existe mais. Era uma Minas assim, que a Uzi Minas entrou no projeto, a Vale do Rio Doce entrou no projeto, todo mundo achava importante, era um livro do escritor mineiro, a cultura mineira, vamos fazer isso, vamos lá. Hoje em dia não tem mais isso. Para eu fazer o documentário do Drummond, do centenário do Drummond, já foi difícil. Já não é mais do que era. Então, o Jorge Brasileiro também teve uma sorte de pegar um Brasil num determinado momento bacana, sabe? Um Brasil que ia crescer, um Brasil que ia dar certo, sabe? Tinha uma coisa bacana, assim, o cinema não está desvinculado da realidade do país. Então, era um momento bonito do Brasil também, sabe? Eu acho que tinha uma coisa, a época do Policarpo também era o Itamar, sabe? Era o Brasil que vai dar certo, é o Brasil brasileiro, vamos nessa e tal.
Hoje em dia não tem mais Brasil brasileiro nem Policarpo Quaresma, entendeu? Mas, Glaucia, vocês me permitam fazer um comentário sobre isso? Assim, eu considero que eu fiz 3 grandes filmes na minha vida. Não estou desmerecendo os outros, mas estou dizendo que 3 foram extremamente importantes. Jorge o Brasileiro é um. Antes, por que eu fui para fazer o Jorge o Brasileiro? Não sei. Por favor, me diga, Glaucia. Porque antes eu tinha 20 anos de idade e fiz o figurino do Homem da Capa Preta com Sérgio Rezende, um querido, né? E Marisa Leão. Imagino que por ela ser tua amiga, ela tenha te indicado. Eu fiz isso em 1985. Eu não me lembro mesmo, não tenho a menor ideia. Pois é. Em 1985, eu fiz O Homem da Capa Preta, e foi o meu primeiro filme de época assinando como figurinista. Eu tinha 21 anos. Foi um trabalho dificílimo. Aí, em 1986, a Glaucia me chama para fazer o Jorge um Brasileiro. E aí, em 91, o cinema caiu, né? Eu não vou mencionar outros filmes, só para falar dos mais importantes, tá? O cinema caiu, e aí, em 94, eu tive o prazer de fazer o Quatrilho. Mas eu não posso jamais esquecer essas 2 mulheres, que são a Glaucia Camargo e a Marisa Leão. Porque eu era uma menina. E essas pessoas... Uma menina talentosa e competente que só fez trabalho bom, né? Poxa vida! Eu aprendi muito. Foram 9 meses de trabalho, porque eu comecei fazendo storyboard do filme, né? Fiz o storyboard inteiro e tal. Enfim, é isso, gente. Chega de eu falar. Agora vamos dar início aqui, dar uma organizada geral, né? Só o espírito do Cineclube é esse mesmo, já fica gravado desde antes da gente começar a conversa para valer. Mas eu acho assim, só para dar agora um marco, assim como a gente faz sempre, né? Para ter um início e um fim também, até porque o Antônio também está na madrugada lá, já está o verdadeiro boêmio aqui da noite, por enquanto. Verdadeiro boêmio, O Richard também está em algum lugar que eu não sei, também não sei se ele conseguiu pegar o link, a menina que trabalha para ele pegou, mas eu não estou vendo. Pode entrar daqui a pouco também, por aqui, enfim, mas só para dizer que a sessão de hoje do Cineclube Casas Casados, que é organizado pela ABC Curso de Cinema, ela tem como esse grande objetivo prestar uma homenagem ao Paulo Thiago, Paulo que teve aqui, inclusive, junto com Glaucia, numa das nossas sessões. A gente vai entrar daqui a pouco no 8º mês de sessões aqui no Cineclube, sempre às segundas-feiras, sempre nesse modelo, e nós fizemos uma homenagem ao Antônio Luiz Mendes, e o Paulo estava aqui presente, como sempre, se destacando pelo grande cinéfilo que era, pela uma pessoa que não só tinha o prazer de fazer cinema, mas, sobretudo, o prazer de ver, né? Filmes. Talvez um dos nossos grandes cineastas cinéfilos, junto com o Sérgio Rezende, que a Isabel citou aí também, mas o Paulo, eu tive uma oportunidade de passar 3 ou 4 dias com ele em Gramado. A gente foi para um debate em que cada um fez uma palestra sobre algum aspecto de cinema, e foram 3, 4 dias deliciosos em que não se parou de falar de cinema. A gente viu muito menos filmes do que falou de filme naquele momento. Foi até bem mais prazeroso. E a escolha desse filme, do Jorge Brasileiro, puxando para a gente falar da obra do Paulo, eu acho que é muito representativo. Eu também revi o filme no fim de semana, concordo que essa revisão hoje, nesses suportes de televisão e tal, não dá a dimensão do que foi para a gente ver esse filme no cinema. A Glaucia vai poder falar mais das particularidades que esse filme tinha, sobretudo a particularidade sonora, mas de imagem, né? A força daquelas imagens. Primeiro filme dobre brasileiro. Primeiro filme dobre brasileiro, e com esse time que, quando foi passando o letreiro, eu fui me lembrando de todas aquelas pessoas. A Isabel, então, por acaso a gente estava se falando por um outro motivo,
no WhatsApp, a Isabel estava me perguntando uma outra coisa. Eu falei, olha, eu estou vendo o Jorge Brasileiro agora, eu não acredito que você, em 1988, já estava lá, né, no filme. Mas você tem Gilberto Santeiro? Quem, Ricardo? Não ouvi. Quem? Oi? Quem você falou? Não ouvi. A Isabel. E olha só, gente, o primeiro contato que eu tive com o Paulo e com a Encontro foi no primeiro filme que eu fiz, assinando, em 1994, que foi Fulaninha do Davi Neves. Foi produzido pela Encontro Filmes. Carlos Moleta, se eu não me engano, né? Moleta e Paulo Thiago produziram, Também. Produção do Paulo Thiago Moleta. Está no Jorge Brasileiro, que, então, para terminar isso, né, que resume muito essa coisa do cinema, da ligação do Paulo com o cinema também. Esse é um filme que tem enquadramentos que, em determinados momentos, remetem muito ao western, mesmo, sobretudo, numa sequência final ali do Richelli com o Jim Stockwell. Tem o Jim Stockwell, que acaba sendo uma referência ao cinema americano, que o Paulo gostava muito. O Paulo não tinha frescura com... Ele gostava de cinema bom. Não tinha, e não gostava da ideia de um cinema imperialista, colonialista, que dominasse o mercado de uma maneira mais contra o cinema americano. Pelo contrário, tinha um conhecimento muito grande. E um outro aspecto que eu queria lembrar aqui, antes de passar a palavra para a Gláucia, queria começar ouvindo a Gláucia falando um pouco mais dessa produção. Me lembrei que tem bicho também, né? Tem uma onça ali e tal. Tem chuva, tem enchente, tem tudo, tem tudo. Tem cama, tem tudo. Tem muito assunto. Mas a montagem do Gilberto Santeiro... Eu posso falar sobre a onça porque eu estava no set. Então, e por último, essa lembrança do Gilberto Santeiro, porque eu acho que o filme tem na montagem um dos seus elementos também. Ele é um filme de movimento, né? Ele é um filme de caminhoneiros, ele é um filme de deslocamento. E eu acho que o Gilberto, que eu tive a oportunidade de conhecer na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, já não mais editando filme, já não mais montando filmes, ele tinha muito essa... na minha opinião, era um dos montadores mais talentosos, assim, capazes de juntar as imagens dessa ideia de movimento e de um sentido único, né? O Jorge Brasileiro me dá a impressão de um filme que anda. A gente está ali meio que dentro daqueles caminhões ali, dentro daquela estrada. E isso se deve também, me parece, eu percebi, muito ao mérito da montagem. Mas está dito. Aqui, só como dinâmica, quem quiser fazer uma pergunta, em geral, basta só clicar, tem uma mãozinha ali em cima que você clica, que aí eu consigo saber quem está querendo falar e tal. Mas a informalidade é o que marca esse encontro aqui, o que faz dele um dos cineclubes mais especiais nesse período de pandemia aí. Então, Gláucia, por favor, passando a palavra para você, e viva o nosso querido Paulo Thiago. Quando a gente resolveu passar esse filme, né, eu comecei a me lembrar do filme, então tem muito tempo, e eu não vejo o filme há muito tempo também. Eu até revi o trailer. E eu fiquei me lembrando que foi o primeiro filme Dolby, falar assim, foi o primeiro filme Dolby, parece que é mole. Não, mas é que antigamente era moviola naquela época. E tinha um menino chamado Hélio, que foi o editor de som do filme, que eu não vou me lembrar o sobrenome, que está no letreiro do filme, evidentemente, Hélio não sei o quê, que tinha estudado som em Londres. Aquilo era o início do Dolby, era uma coisa assim, sabe, muito incipiente, não tinha. E era pista de magnético, entendeu? Era uma pista de magnético na moviola. Então eu me lembro que o Paulo dizia assim para mim, você é louca, você vai bancar esse cara? Eu falei, vou bancar esse cara. E o cara também tinha chegado de novo, ninguém sabia bem como é que era, mas, cara, eram 36 pistas de magnético, 36 pistas. Aí premixa, aí premixa não sei quanto, premixa não sei o quê, premixa não sei o quê, premixa não sei o que lá. E a vinda do Jim Stockwell também foi uma coisa minha, porque o Paulo Thiago queria um outro ator, que eu não vou falar o nome, que é um ator brasileiro vivo maravilhoso, que eu amo muito, mas o Paulo queria esse ator. E eu dizia assim, não, Paulo, olha só, porque naquela época tinha tido o Beijo da Mulher-Aranha, tinha uma coisa brasileira, de filme brasileiro, ser da Bovoson, e ter uma coisa de mercado internacional, de botar o cinema brasileiro para fora e tal. E eu disse, Paulo, olha, não, eu não quero, não.
eu não quero esse ator, não. Eu quero... Vamos procurar e tal. E aí o Dennis Hopper quis fazer o filme. Aí o Dennis Hopper quis fazer o filme porque ele veio aqui no Festival do Rio, e a gente ficou muito amiga do Dennis, depois fomos a Los Angeles, jantamos com o Dennis, ficamos amigos do Dennis, etc e tal. Papai, só aquela coisa de filme atrasa, não sabe quanto vai fazer, não sei o quê. Papai, quando a gente acertou que ia filmar, o Dennis falou, caraca, eu vou fazer um filme no Texas, acho que era no Texas. Eu vou fazer um filme, eu vou dirigir um filme, não vou me lembrar mais do que. Aí o Dennis falou assim, olha, caramba, Glaucia, eu não vou poder fazer o filme, mas eu queria indicar o Jan Stockwell, que é sabe, que é amigo da galera na turma e tal. Aí eu falei, legal, tudo bem. Aí mandei o roteiro para o Jan. Aí fui a Los Angeles encontrar com o Jan, e, enfim, que adorou, enfim. Aí tivemos Jan Stockwell, que eu acho, inclusive, hoje mais chique do que ter tido Dennis Hopper, mas isso é uma coisa muito pessoal minha. Acho que Dennis Hopper e tal, mas o Dennis Stockwell tinha uma coisa de Oscar nominee, ele tem uma coisa mais cult e interessante, eu acho, assim, enfim, eu acho um ator maravilhoso. E foi super bacana, aí o Jim veio, sabe, foi um momento bonito, assim, da minha vida de trabalho, assim, eu acho que é um filme que marcou quem participou, né, Graça? Eu acho que marcou a gente, né? Marcou muito. E um filme que tem pensando aqui agora, me veio essa história que vem Oswaldo França Júnior, gênio, escritor genial mineiro, maravilhoso, Alcione Araújo, que fez o roteiro do filme, sim, o Paulo Thiago, o Clóvis Bueno, que nenhum deles está mais entre nós aqui, sim. Mas era esse quarteto, assim, pensando agora no primeiro momento do filme, é incrível, né? Porque é um filme que juntou pensamentos diferentes, né? Gerações distintas ali, e eu acho que isso é muito legal, sim. E você falando do Gene Stockwell, com quem a gente teve uma relação ótima também, ele ficou muito bem conosco, a relação com ele foi incrível ali. E anos depois, Glaucia, mais recentemente, já eu estando na direção do Inhotim, né? Eu tive um contato com o Wim Wenders em Berlim. E conversando com o Wim Wenders, ele me falou do Jorge Brasileiro. E eu falei, pô, mas que incrível você saber do filme. Ele me disse que o Gene Stockwell é compadre dele. Eles fizeram juntos o Paris, Texas. Eles fizeram Paris, Texas, é verdade. Eles fizeram Paris, Texas, assim, ele é meu compadre e a gente tem uma relação muito legal e tal. Aí deu essa volta, assim, que é incrível, né? E eu acho que você tem razão, foi um achado ter o Dean, e sem querer puxar a sardinha, eu acho que o elenco do filme é bem bacana também, né? Com certeza. Foi um caminhoneiro ou outro que não, mas tudo no geral, entendeu? É tudo muito bom. E eu me lembro que teve uma matéria... O elenco é maravilhoso. É maravilhoso. E eu acho que a gente conseguiu também, né? Que eu acho que era uma coisa muito importante, era um desafio muito grande. Eu gosto muito de casting, né? Eu se não fosse produtora de cinema, eu seria diretora de casting, é uma coisa que eu adoro. Para mim, um dos momentos mais prazerosos de um filme é discutir o elenco. E aí era bacana, porque a gente conseguiu fazer um elenco diversificado, né? De pessoas diferentes, com físicos diversificados, né? Com personalidades passando, né? Com idades diferentes. Quer dizer, o grupo ficou muito perfeito, né? Muito bom, né? Totalmente certo, né? E tinha um negócio, tinha algumas participações, assim, né? Vendo, pensando, lembrando do filme, da própria Denise Dumont. Tinha um cara que aparecia depois de uma cena que, a princípio, eu teria morrido afogado, aí corta a gente num botequim com um ator que era o Fábio Sabag. Sim! Dizendo Fábio que era o filho... Dizendo que era o filho do Tancredo Neves. Olho de vidro. Foi o pedido do ator. De colocar o olho de vidro. E ele dizia que ele era... Eu queria perguntar para vocês, Grace e Gláucia, os dois reis. Na verdade, esse filme foi um filme aula, né? Por causa do Clóvis Bueno. Eu aprendi, nunca em nenhum filme aprendi tanto como eu aprendi nesse filme. E aí
uma coisa que o Clóvis me disse foi o seguinte, Isabel, a gente tem que fazer uma parceria para o personagem ter a mesma cara da bolé do caminhão. Então, o figurino tinha que combinar com a decoração da boleia, né? Para poder... Aí o Henri Castelli, que era todo cheio de marra, tinha uma coisa mais assim, tarará, enfim, cada um tinha a sua característica, né? O Jackson tinha uma coisa mais, né, senhorzinho, enfim, cada um. Então, esse trabalho da construção da boleia foi feito junto. Eu usei elementos do figurino para ajudar, junto com o Clóvis, instruída por ele, é óbvio, né? Porque é o grande mestre, para colocar elementos na boleia que remetessem ao figurino também. Então, assim, eu não sei se você lembra disso, Graça. Era uma parceria muito, muito bacana e eu nunca aprendi na minha vida tanto como eu aprendi com esse filme. Tanto com o Paulo Thiago como com o Clóvis Bueno. Foi, assim, uma história... Não tem como comparar, né? O Clóvis... Ainda tem Milton Nascimento, né, Graça? Tem mais um mineiro aí no mundo, Túlio Mourão e Milton Nascimento no filme. Túlio Mourão e o Milton Nascimento. E tem dessa história do Clóvis Bueno, desse filme, eu acabei também puxando o Clóvis Bueno num outro trabalho no teatro. Nós fizemos O Amigo da Onça. O Amigo da Onça nós fizemos logo em seguida ao Jorge Brasileiro. Legal, não sabia. E o Amigo da Onça, a direção de arte era do Clóvis, que sendo dirigido pelo Paulo Betti, na época a peça, o Paulo acabou se associando ao Clóvis para fazer o filme dele. O filme dele, João de Camargo. Então, assim, fizeram um filme juntos, é verdade. A partir dessa história do Jorge, nós, digamos, geramos muitos filhos, né? Teve um legado artístico. É o Cafuné, né? Que foi o Cafundó, que é o filme do João de Camargo. É um filme do Clóvis com o Paulo, que a gente se encontrou ali, né? A partir do Jorge Brasileiro, a gente foi fazer o Amigo da Onça no teatro. E a partir da história do Amigo da Onça, veio essa relação deles para fazer o Cafundó, né? E eu estava dizendo o negócio do Fábio Sabag também, estava me lembrando que a cena, o Paulo Thiago, ele tinha umas coisas que ele adorava, e que é aquela coisa que a gente, às vezes, é muito diretor, né? O diretor acha graça em umas coisas que às vezes você não acha graça nenhuma. Nem o diretor fica obcecado, e o Paulo tinha umas coisas assim, né? Então, o Paulo, por exemplo, uma coisa que ele adorava era o cara dizer que era filho do Tancredo Neves, que é esse personagem do Sabag. O cara dizia, eu sou filho do Tancredo Neves. O Paulo Thiago, para ele, aquela cena era a cena mais engraçada da história da humanidade. E eu não via tanta graça e falava, pô, Paulo, você tá pirado com esse negócio de... E uma coisa que... Você estava falando do Dolby também, Glaucia? Uma coisa que o Paulo me falou logo no início do filme, quando a gente foi treinar lá na Volvo, né, para ser caminhoneiro, ele dizia para mim assim, uma coisa que vai ser impressionante nesse filme é que você vai ver o tamanho do caminhão. E ele tinha essa coisa do tamanho do caminhão. E eu me lembro que, em alguns momentos, o Paulo colocava a câmera... 21 metros aqui, de comprimento. E embaixo aqui, para que a gente passasse com o caminhão em cima da câmera. Né? O que era um risco enorme. E ele colocava... Mas ficaram planos incríveis, né? Mas vocês lembram, gente? Olha aí, agora eu vou chamar Antônio e Glaucia. Vocês lembram que numa dessas cenas fizeram um buraco no chão, colocaram uma 2C para poder pegar o caminhão por debaixo, e aí o Jackson de Souza, que era o que dominava menos o caminhão, atropelou a câmera. Coitadinho, ele passou e em cima da câmera. A câmera quebrou, eu tive que vir. Aí você, Glaucia, me pediu para vir ao Rio de Janeiro para tentar... Não, e tem filme... filme essa é incrível. Eu acho, assim, que para a época o filme tem uma logística, entendeu? Muito impressionante. Revendo o filme ontem, eu fiquei... Meu Deus do céu! Eu devo muito ao Carlos Moleto. O Carlos Moleto foi muito importante para mim. Ele foi produtor executivo do filme.
O Moleta foi muito importante, porque ele é engenheiro, então ele conseguia, sabe, ele conseguiu fazer uma coisa que eu sozinha talvez não tivesse conseguido fazer. Você olha o filme, eu não sei quanto ele custou, não tenho a menor ideia, não sei se a Glaucia quer dizer, mas a impressão que tem... Os valores que o filme custou na época, $700 mil. Não sei o que é isso hoje, não tenho a menor ideia. Pois é, mas hoje... Eu acho muito natural no filme. É uma superprodução muito boa. Isabel, uma coisa que eu acho, Glaucia, eu acho que é muito natural do filme, por ser a história que é, e que se passa muito naturalmente, são os merchants do filme. O próprio caminhão, né? Quer dizer, há uma necessidade de ser um caminhão. Então, quer dizer, a Volvo, como poderia ser a Volkswagen ou a Fiat, e tem o Fiat também, que é o 147, que é muito bacana, e a indústria mineira, né, o primeiro carro feito em Minas, enfim, poderia ser a Iveco, mas até a camisa do Bonfim, né, Firestone, né, quer dizer, na própria... né, na coisa de graxa e tal, é muito natural você ver um ator, né, que é ali o mecânico vestindo uma camisa dessa. Não soa tão o universo, né? Porque o universo outros, né? É um universo normal de marcas, né? Por mais que seja impactante para alguém que vai... É igual a FedEx no Náufrago, né? Poderia ser outra empresa, mas seriam poucas. Mas é uma coragem. Sim. Eu acho que é muito bacana isso. E que, sem dúvida nenhuma, é uma coisa que eu sei. Mas olha só, mas é o que eu estava te falando. Claro, para pedir para a Glaucia até ajudar nisso, é o seguinte: esse trabalho da Volvo, ele não foi só um trabalho de merchandising. Ele foi um trabalho de construção do filme, entendeu? Porque a gente não só tinha o treinamento de todo mundo, Graça poderia falar, a gente tinha o Ligeirinho, lembra, Glaucia, do Ligeirinho? Que era o piloto. Ele fazia cavalo de pau com uma Volvo de 21 metros de comprimento, entendeu? Então, ele dava todas as instruções para a gente, para a galera da arte. Ele explicava tudo, ele atravessava, era uma coisa de doido. Os caras, tanto que no final do filme a gente concordou, eu e a Glaucia, de dar de presente a jaqueta do Richelli para o Ligeirinho, porque ele merecia, porque ele foi um cara que foi fundamental para a gente conseguir fazer aquilo tudo, entendeu? E era uma relação que foi além do merchan, virou uma relação afetiva, virou uma relação de troca, né? Você concorda, Glaucia? Não, é que eu estava falando antes, eu acho que é um tipo de filme que não consegue mais fazer hoje, e que é o seguinte: se não fosse a Volvo, por exemplo, envolvida do jeito que ela foi, aqueles caminhões não me custaram um tostão. Eles pagaram os caminhões, o seguro dos caminhões, os treinadores do caminhão, o combustível do caminhão, a hospedagem dos motoristas que carregavam os caminhões, a alimentação dos motoristas que carregavam os caminhões. Aquilo tudo que a Volvo fez deve ter alçado uns $200 mil que ela gastou na época, eu acho. Aqueles caminhões não me custaram R$1. E tem uma coisa muito bacana no filme que eu acho engraçado, eu não sei onde é que é, talvez o Graça lembre. Tinha uma coisa que tinha que ter uma estrada interrompida, e era uma coisa para produzir muito complicada, e a gente deu uma sorte de chegar num lugar que tinha uma ponte sendo construída, que estava sendo construída, que estava interrompida. Eu me lembro que ela parou 4 ou 5 dias nesse lugar para esperar a obra acabar, entendeu? Porque aí ficou parecendo que era uma obra feita pelo filme, entendeu? Foi uma sorte muito grande. Eu não me lembro onde foi isso, mas isso foi uma foi perto de Governador Valadares. Uma sorte. Numa das saídas da Rio Bahia, né? Aquela cena, vocês lembram? Aquela cena do Rio, que tem que ser reconstruída a ponte, lembra dessa cena? Aquela foi perto de Patinga. Lembra dessa cena? Que estava tudo destruído
E aí teve que colocar madeira e tal, para os passarem. Essa foi perto de Patinga. A gente viajou muito, gente. É um filme que a gente ficou mesmo na estrada. E ele tem é o chamado road movie mesmo. É o road movie mesmo. E ele tem uma coisa que tem uma coisa de produção no filme que tem uma história, por exemplo, tem uma coisa de cidade inundada. Tem um momento no filme que tem uma cidade inundada. O Clóvis fez uma obra para fazer aquilo. Aquilo ali foi uma loucura. Fica os telhados das casas, né? E depois você tem só os telhados e colocou numa lagoa. Essa cena eu sei porque eu estava lá. O Tony construiu os telhados, desenhou os telhados, e aí tinha uma mega lagoa, ele colocou só os telhados na lagoa para dar a entender, entendeu? Ele construiu só os telhados. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte, esse efeito de mega produção, né? De você ver a cidade inundada, na mesma circunstância que você tem ali um lugar onde os desabrigados... Tinha um momento lá que tinha um lugar... Praça, né? Que tinha muita figuração, né? Muita gente ali dentro. Muita gente. Então, assim, são coisas que você tem que você fala, caramba, é muita coisa, né? Tem muita gente, tem muito movimento. Essa cena da figuração grátis que você está lembrando, essa cena foi uma loucura na minha cabeça, porque acho que na véspera, estudando o plano de filmagem, quando me falaram assim, não, vai ter... Faltavam 2 dias para filmar, uma coisa assim, não vou me lembrar direito. Sei lá, não sei quantos figurantes tinha, mas tinha assim, tipo... Glaucia, quantos figurantes eu perguntei? São 110, 120, ou 94, 85, não interessa o número. Eu falei, não, muito pouco. Vamos dobrar essa figuração agora. Vamos dobrar essa figuração agora. Você está louca, 48 horas. Eu falei, não interessa, vamos dobrar essa figuração agora. E aí, é magnífica aquela cena, ela é forte aquela cena, né? É muito forte. Estava certa, não podia ser 10 gatos pingados, tipo, que aquela coisa da multidão, desabrigada, né? Porque tem uma cena da estação de trem que foi uma loucura, que eram mais ou menos umas 200 pessoas, e eu tive que mergulhar todo o figurino eu me lembro da Nilceia, que era a minha costureira, né? Virou minha assistente um pouco. A gente tinha que mergulhar nos baldes de barro, que era como se tivesse acontecido. Vocês lembram disso? Era como se tivesse acontecido uma enchente, estava todo mundo em estação de trem. Essa cena, eu acho que tem mais figurantes. Vocês vão falando, eu vou me lembrando, que eu não vejo o filme há muito tempo. Eu também não vejo o filme há muito tempo, gostaria muito de rever. Alguém disse em mandar um link. Tem um link para você, agora tem um link, você não recebeu? Do filme, não. Não. Dentro do Cineclube tem um link lá dentro, não é isso? Tem, você pode ver. Então tá. Eu vou ver, vou rever. Se já não tiver mais online, porque eu não sei se eles tiram do coisa, eu mando para você direto depois. Não, porque aqui, eu não tenho comigo aqui, eu tenho em casa até aquele que nem existe mais, né? DVD. Aquele DVD físico que você fica com... Não, tem o link aí, eu vi ontem pelo link. Maravilhoso. E aí eu fiquei toda feliz porque eu vi que o envelhecimento estava bacana, estava legal, assim, eu estava insegura em relação a isso. E eu fico muito contente, assim, porque a Glaucia, ela me orientou muito bem para toda essa parte de levantamento da gente. O figurino não custou quase nada, né, Glaucia? Imagino que não, eu não me lembro de mais nada. Mas porque você... Mas a gente conseguiu muito apoio, a gente conseguiu. Agora, se não realmente... Você me deu uma aula, eu me lembro desse dia, na reunião do encontro. Não foi na encontro, não, foi na sua casa, lá em Laranjeiras. A gente bateu um papo, você me explicou o que eu tinha que fazer. Eu era uma menina. Depois eu decidi virar produtora de cinema, meu primeiro filme que eu produzi mesmo, foi o Jorge. E aí você me deu umas orientações, me mandou para Belo Horizonte 2 meses antes de começar o filme. Você já falou isso, Ricardo, e aí alguma coisa? Mas... Eu e a Jane Guerra Peixe. E aí mas foram as suas orientações que me ajudaram a saber como fazer essas negociações, entendeu?
Eu nunca tinha feito antes. Foi muito bacana, cara. E me ajudou pro resto da minha vida, né? Não, eu acho legal ouvir o Graça também, uma coisa que ele falou do Paulo rir daquela cena do Tancredo. Sim, que não tem graça nenhuma, Aquilo né? fala muito daquele momento, evidentemente, que estava se passando, né? Sim. O Tancredo não ter assumido, o Sarney está no poder, enfim. Mas também, hoje, o Graça falando isso, é engraçado. Ontem eu ri muito dessa cena também. Não me Eu lembrava também. dela, tanto quanto vi na primeira vez. O Paulo ia adorar. Chateado. Eu ia ficar muito feliz, mas eu não Realmente, tinha razão. O Paulo ia amar isso, politicamente, porque- ele não teve descendente. Não teve um filho. Mas o Paulo ia amar ouvir vocês falando isso. Ia, porque, pode na adorar. verdade, eu sempre tive assim, essa história com o Paulo, né? A gente tinha algumas coisas que vieram desse filme, que eu estava dizendo mais para a direita, que a gente sempre falava. E tinha uma história também que a gente sempre via muito, que uma dessas histórias com figurantes e tal, o Paulo pediu para o figurante para ele andar um pouquinho, afasta aqui um pouquinho. O cara deu uns 2 passos. Aí o Paulo instintivamente falou assim, peraí, cinema é uma questão de milímetros. E essa frase do Paulo, na hora que ele falou, eu dei uma gargalhada e fiquei com aquilo na minha cabeça. E toda vez que a gente se encontrava também, de quando em quando tinha essa brincadeira. Paulo, Thiago, cinema é uma questão de milímetros. Virou também uma brincadeira, um jargão entre a gente, né? O que eu estava dizendo assim, obsessões dos diretores que muitas vezes valorizam algumas cenas, algumas coisas, ressaltam aquilo, que você meio que não se dá conta, né? Para mim, às vezes, fala, pô, isso aí eu não estou vendo graça nenhuma nisso. E essa do Filho do Tancredo Neves era uma cena que o Paulo tinha ela na cabeça muito antes, ele me falava dessa cena muito antes de rodar. E aí você, quando todo mundo acha que você morreu, corta, está num lugar e um cara com um retrato do Tancredo Neves, ele dizendo, eu sou o filho do Tancredo Neves. Era o personagem do Fábio Sabag. Mas eu queria falar também de uma coisa, essa coisa do casting, né, que a Glaucia dizia, e eu também, até por razões matrimoniais, né, que a Glaucia sabe, eu sou Graça, casado com uma aumenta seu produtora som, de tá baixinho. Eu sou casado com uma produtora de elenco e convivo com essa história o tempo todo. O filme ele tem participações incríveis. Saiu? Tá ruim só? Deu uma pioradinha, Fica assim, um tava pouco bom. abafado. Será? Tava fraco e ficou zero. Será que é por aqui? Aí, melhorou. Aí, tá melhor. Então, nessa história do elenco, o filme tem participações incríveis, né? Tanto além do elenco principal, digamos assim, tem o Roberto Bonfim, tem o Fábio Santiago, tem o Fábio Sabag, tem o Rodrigo Santiago, que faz lá um delegado, que era um ator incrível também, num determinado momento. Tem a Denise Bandeira, que faz uma participação no filme. Tem a Denise Dumont, tem a Glória Pires, enfim, tem Mara Reis. Pelo filme Glória passaram... Pires! Glorinha, que eu tinha falado antes. Cara, pelo filme você tem um elenco às vezes, de pequenas participações com grandes atores. Roberto Bonfim! Glorinha, o Roberto não conseguiu localizar para avisar. Glorinha está dando um jantar para a Cléo hoje, para o marido, que a Cléo casou. Hoje ela está dando um jantar em casa para a Cléo, para o marido e para a sogra da Cléo, por isso que ela não está com a gente. Então, essa história que eu estava dizendo do elenco, ela é muito legal porque ela valoriza a história de uma maneira incrível, de você ver grandes atores fazendo pequenos papéis, né? O Rodrigo Santiago, eu me toquei outro dia vendo esse trailer do link que vocês mandaram. Aparece lá o Rodrigo Santiago, que eu me lembro que ele fazia um delegado.
numa cena que a gente ia para a delegacia, era o Rodrigo Era Santiago. delegado bacana, o delegado que tinha uma compreensão bacana da história, que eu me lembro. Tinha o Flávio Santiago, que fazia o cara que trabalhava no escritório. O capacho do Deanstock. Pois é. Então, contador, assim, né? Isso. Contador, né? Contador, exatamente. Você tem um elenco, então, assim, lembro de Denise Bandeira, da Denise Dumont, enfim. Isso torna o filme ainda mais esperto, né? Você acompanha a história sendo surpreendido por essa... A gente tinha bons atores, né? Por esse momento. Você falou do Flávio Santiago. Uma das sequências que eu gosto do filme é quando o Richelli resolve tomar consciência, né? Que ele estava ali totalmente... E aí ele vai chegando no consultório, no escritório, ele vai entrando no escritório, assim, vai entrando, todo mundo fica olhando, ele vai entrando, ele pega o Flávio Santiago. Acho lindo aquela sequência, eu acho das sequências, assim, uma mise-en-scène super forte, assim, engraçadão, que me marca a cabeça, engraçado. Eu gosto daquele momento ali do filme. E tem uma coisa também curiosa que a gente fez a foto, isso eu me lembrei outro dia. Tem uma foto dos caminhoneiros, Bonfim, Richelli e o Dean Stockwell. A gente fez aquela foto antes de tudo, porque aquela foto ela tinha que estar no escritório dele. Como o passado deles, né? A gente começou filmando pelo final. Que, para mim, aí tem uma experiência pessoal, que um ator que veio do teatro e tal, era uma enorme dificuldade imaginar que a gente pudesse começar a história do fim, né? Então, a primeira cena que nós filmamos foi a última cena, uma das últimas cenas, em que a gente vai ao escritório em Belo Horizonte. E depois que a gente foi contar a história toda. E eu me lembro conversando muito com o Richelli sobre isso. Se a gente tivesse feito na ordem, coisa que é da cabeça de ator de teatro mesmo, porque no cinema não se a gente tivesse feito na ordem, a gente faria diferente aquele final, né? A sensação que a gente tem é que a gente faria diferente, né? Porque quando a gente fez a cena, tinha toda a carga da vivência da história que a gente não tinha filmado ainda, né? E isso aí, para mim, também foi um momento, assim, um detalhe do filme muito interessante. Essa coisa de ator de cinema, acho que é um desafio muito grande para ator de cinema, para ator fazer... O cinema é um grande desafio para ator, do modo geral, né? E essa de você ter essa história, né, de começar pelo final, tudo isso, né, que também a gente tem que estar ligado nessa história, assim como para o ator sempre é muito mais legal você fazer um plano sequência do que você fazer o pica-pica que normalmente a gente faz, né? Claro. O Franco estava querendo falar, está pedindo a palavra aqui. Cara. Duas coisas que eu queria também perguntar para a Glaucia, aproveitar esse momento, que é a questão, você falou sobre a questão do Dolby, né? Do som, da preocupação de também utilizar até saudar aqui o João, está aqui, mandar um abraço aqui para o João Marcelo. A questão da dublagem e o acabamento sonoro do filme, eu acho que não só pela música, né, o Túlio é fantástico, né, tem a canção no fim, mas tem entremeios, né, e a chuva como um elemento também. Eu queria que você, de repente, contasse a construção sonora, como que foi. O Foley se teve muito trabalho, né? E quem fez, quem produziu, e a dublagem, esse processo também de trabalhar um ator estrangeiro, que está muito natural, né? Foi muito bem feita a dublagem. Verdade. Odilon Wagner. Foi Odilon, né? Mas Odilon Wagner que fez ele falava em espanhol, ele falava em inglês, como é que é isso? Inglês. Não foi assim, não. O filme foi todo rodado em português e tinha alguns closes que foram rodados em inglês, mas muito poucos closes mesmo. O Richelli, a versão americana do filme, o filme tem uma versão americana, foi dublada em Nova York. Paulo foi para Nova York e foi feito todo um trabalho
de dublagem do filme nos Estados Unidos. E a gente achou que Nova York era melhor, porque tinha mais ator de teatro, tinha atores mais legais, que poderiam dar mais acabamento na época. Então, teve uma parte de pós-produção que eu não participei, que eu contratei o meu Deus, o menino lá, que hoje é casado com a Diana, meu Deus, esqueci. Produtor executivo maravilhoso, que absurdo, esqueci o nome da pessoa, estou ficando velha mesmo, não tem jeito. Como é que é o nome, gente do céu? Casado com a Diana Vasconcelos hoje em dia, com a montadora, que virou montadora. Que era namorado, casada com Prates. Bom, enfim, eu contratei ele, que foi para os Estados Unidos com o Paulo Thiago. Kaique Ferreira. Kaique, exatamente. Ah, o Kaique. Kaique, é. Contratei o Kaique. O Kaique foi para Nova York, ficou lá um mês, pesquisando estúdio, levantando voz, pessoas, blá, blá, blá. Aí o Paulo foi e ficou com ele em Nova York, fazendo esse trabalho. E na época, para a dublagem do James Stockwell, o Odilon Wagner tinha feito o William Hurt no Beijo da Mulher-Aranha. Então, não tinha que pensar muito, né? Eu fui direto no Odilon. Ótimo. E o Foley, e a questão do som direto dos atores brasileiros? Não me lembro. Não? Tá. Eu não me lembro. Assim, o Zé Sasso foi muito importante. Foi uma coisa que o Sasso... Foi tipo o primeiro trabalho do Sasso em Dobre também. A edição, eu não me lembro quem fez. Realmente eu não vou me lembrar. Exatamente alguém que nem está mais aqui, com certeza. E a outra questão... Nós tivemos uma dificuldade nessa da dublagem, porque, como com o negócio da chuva e do gerador, né? Muitas daquelas cenas das chuvas a gente teve que dublar depois também. Pois é, o Glass deve levar até mais do que eu isso. Né? Porque o gerador, então, né? Que no meio da porque era muito presente. Estrada, então, assim, naquelas cenas todas de chuva ali, a gente teve que dublar depois, né? Mas, assim, sim, cada um de nós se dublando, obviamente. Bacana. E uma outra questão que eu acho muito particular desse filme, e aí, de repente, a Glaucia também lembrar, como que foi essa construção do processo também do Paulo, da cena romântica na boleia do caminhão, que eu acho que é de uma sensibilidade... Aquela coisa da cabeça dele total, aquela do Richelli com a Denise. Filmes, se não... eu não me lembro, e olha que a gente vê muito filme e tal, mas uma cena de amor, do nível dessa cena, numa boleia, num espaço tão pequeno do set, né? E ainda dentro do caminhão, e ainda o efeito final da trucagem, e também a iluminação. Então, quer dizer, foi a mise-en-scène ali, e a construção foi muito bem feita. Eu me lembro, Franco, o que eu me lembro, assim, aquilo foi uma concepção do Paulo Thiago, da cabeça dele, e ele mandou construir uma tractana, que eu não me lembro mais o que era, mas foi construída uma coisa especialmente para botar a câmera lá, para poder fazer a cena da maneira que ele tinha bolado. Uhum. E foi em estúdio, com uma cabine no estúdio, ou foi no caminhão mesmo? Caminhão mesmo. Olha só. Que é extremamente complexa ali, né? E o Richelli e a Denise, estavam meio tensos com essa cena, foi muito engraçado, eles estavam tensos. Aí ele meio que beberam os dois um pouco, ficaram meio até tomaram um pouco, pediram para a produção, dá para tomar um golinho de conhaque antes e tal. Gente, eu posso falar sobre essa cena? Claro. Sim. Essa cena, na verdade, não foi um caminhão, quer dizer, segundo a Glaucia, foi um caminhão mesmo, mas não foi bem assim. Eu posso dar uma... Era uma boleia. Exatamente. A gente tinha uma infraestrutura de produção muito, muito grande. Assim, se você for pensar hoje em dia, eu não consigo imaginar esse filme sendo feito. Eu revi esse filme ontem e eu fiquei chocada. Eu não me lembrava que o filme tinha uma qualidade técnica tão incrível. Entendeu? Eu fiz esse filme em 1986, então eu não me lembrava tão bem.
a gente tinha um lugar que era um galpão aberto enorme, onde tinha as oficinas de figurino, tinha aquele cenário, por exemplo, onde está o Sabá, que tinha. E aí a Gláucia conseguiu uma boleia de caminhão, só a boleia, que ela ficava em cima de uma estrutura que rodava. Entendeu? Então, aquela cena de sexo que é feita na boleia, com a Denise Dumont, ela foi feita num lugar aberto, num espaço aberto, num estúdio sem teto, e ela tinha uma estrutura que movimentava, ela balançava, era uma coisa assim. O Paulo mandou construir um negócio para fazer essa cena. Sim, era inexplicável. Foi o Clóvis junto com né? Era uma coisa inexplicável para o Brasil na época, era uma coisa assim muito, muito up, muito fodástica, desculpa aí o termo. Mas foi uma coisa. Esse filme realmente foi. Lembrando Kaique, né? Tem que lembrar do Kaique, que foi uma pessoa muito importante aí. O Kaique fez o filme também, claro, lógico. Temos que lembrar do Kaique. Claro. Exatamente. Kaique foi uma pessoa importantíssima também. Mas, assim, eu acho que essas coisas... O primeiro filme, Vicente Amorim, também é engraçada essa história. Ele foi assistente, né? Ana Amorim foi colega de faculdade do Paulo Thiago. Eles foram colegas de faculdade, a Ana e o Paulo. E quando o Vicente quis fazer cinema, a Ana pegou o telefone, ligou para o Paulo Thiago e falou assim: Paulo, olha só, o Vicente quer fazer cinema. Se vira aí, cara, arruma um trabalho para o Vicente. E estava na época do Jorge. Aí a gente botou o Vicente para trabalhar no filme. Vicente e o Vicente, era assistente de direção. Não lembro o que era. E aí ele era tão bom que o Paulo botou ele de assistente, enfim, deu um upgrade para ele e botou ele na assistente de direção. Primeiro trabalho do Vicente. Ele era o segundo assistente de direção e dava defeito pra caramba. Gláucia, desculpa, tivemos grandes brigas. Depois viramos grandes amigos e conversamos sobre isso até hoje. Ele me indica livro. Aí são outros assuntos. Aí é o outro lado do Vicente que nós já vimos, que ele está mais maduro. Mas, enfim. Mas foi o primeiro trabalho de cinema dele, a primeira vez que ele fez alguma coisa de cinema. Eu estou trabalhando com o Vicente agora. Estou fazendo uma série. Pois é, tem que fazer um trabalho com ele em Madrid, né? Estou fazendo aqui na Espanha. Aí? Ah, tá. Na Espanha. Qual é o nome? Santo. Samu? Santo. É uma série da Netflix que está sendo gravada ainda. O João Marcelo pediu a palavra aí, João. Vou falar aqui. Que esse filme me marcou muito. Eu era criança quando vocês estavam filmando esse filme na Urca. Vocês pararam a Urca. Se eu não me engano, levaram uma carreta para dentro da Urca, fecharam ali a Marechal Cantuária. Então, foi um filme que me marcou. Eu não consegui acompanhar tudo que tive que ir para a escola, mas foi uma coisa que eu fiquei alucinado na época. E um filme que, entanto, até então eu não tinha conseguido ver esse filme. E é um filme que ficou na minha memória. Na Urca? É bacana. Isso aqui para a gente agora dar uma geral, né? Tocar num assunto que a gente não tocou, que é a questão política do Brasil. Acho que também era um tema que preocupava extremamente o Paulo e está presente nesse filme. Acho que essa coisa do Tancredo, que a gente rememora com graça, mas é um pontual, né, do que era aquele Brasil naquele momento. Como Gláucia lembrou, o cinema brasileiro muito efervescente. Anos 80 é O Homem que Virou Suco, eles usam Black Tie, né, que tem o próprio Richelli, enfim, tem uma produção para Frente Brasil. O Brasil tem uma produção de cinema que chegou ao ponto da gente poder fazer filmes como esse, né? Filmes em que o cinema entra, inclusive, na vida das pessoas, como o João Marcelo está falando aqui, que assistiu uma filmagem no meio da rua dele e tal. O cinema presente, né? O cinema presente no Brasil. E a gente vivendo um período de retrocesso. Então, eu queria terminar, porque eu acho que o Paulo gostaria de ouvir, né? A gente falar, a gente se manifestar sobre esse momento. Ele mostrava muita insatisfação, evidentemente, e acho que seria uma boa forma da gente completar essa homenagem, projetando esse Brasil de alguma maneira para frente,
com o que fica de esperança desse legado do Paulo e com o que a gente ainda pode fazer quando estivermos por aqui, né? Então, é isso. É muito, muito importante isso, sim. Eu quero dizer também que, da minha relação, da minha história com o Paulo, a Glaucia sabe disso, nós temos, até depois dessa nossa proximidade, a partir do Jorge Brasileiro, nós nos encontramos muito nas questões políticas mesmo, né? Em vários momentos de discussão sobre política pública para a área da cultura. Nós estivemos juntos quando eu fui ser secretário de Cultura do Rio de Janeiro. O Paulo esteve lá com a gente. Depois, quando fui para a presidência da Funarte, já no primeiro mandato do Lula, com o Gil no Ministério, a gente também teve muitas... Claro que nem sempre com muita concordância, com saudáveis discordâncias. Num tempo em que existia Ministério da Cultura e que existia política cultural para nos unir e para nos envolver nessa discussão. E o Paulo teve uma participação muito importante nisso, em vários momentos dessa construção, que a gente, ali, em nenhum momento a gente imaginou que isso tudo pudesse ser destruído da forma tão grosseira como está sendo, né? Eu acho que perder o Paulo... começou com o Sérgio Saleitão no governo Temer, né? Pois é. Que vem lá de trás e que a gente participou, né, de muito desse trabalho, e que eu acho, o sentimento que eu tenho, Glaucia, é que a gente perdeu o Paulo numa leva e num momento em que a gente, por um lado, nós estamos precisando de pessoas como o Paulo e como vários outros que nós perdemos nesses momentos agora, para poder pensar a possibilidade de resgate, né? De poder imaginar que seja possível um outro Brasil, né? E eu sinto assim, perder o Paulo como perder uma corrente importante de pessoas que são imprescindíveis nesse momento, né? Então é uma tristeza enorme a gente não ter pessoas, perdermos essas pessoas valiosas no momento que a gente não dá mais para imaginar a possibilidade de conviver com o Brasil do jeito que ele está. Eu estou aqui de fora agora, mas assim, é uma vergonha isso que a gente vive em todos os sentidos. É muito triste. É constrangedor a gente viver nesse culto à ignorância, em que a cultura e a educação, né, a saúde nem se fala, são tratados dessa maneira que a gente está em curso, né? Há uma destruição enorme. Então, assim, é o nosso momento na área cultural em que a gente mais precisa de juntar a nossa guerrilha, né, para poder tentar reconstruir isso. Então, eu acho doloroso perder uma pessoa como o Paulo nesse momento. E ele sabe que o dia, quando deu a coisa do STF lá, que deu ganho para o Lula, ele ficou muito feliz, evidentemente. Aí ele virou para mim e falou assim: eu vou procurar o Graça, vou ligar para o Graça, vou conversar com o Graça. A gente sempre eu queria ligar para você. A gente sempre se falava muito e nos unia muito as discussões sobre as questões políticas, né? Como eu estava dizendo, a gente tinha saudáveis discordâncias, mas que a gente sempre acabava no final tendo um ponto em comum mesmo, né? Essa batalha que a gente acabou tendo que cada vez empreender mais pela arte, mesmo sabendo que o Brasil, que nós artistas, que a cultura, ela resiste, né? Ela é instigada por momentos como esse que a gente passou na ditadura militar e tal. Eu acho que a gente nunca chegou a um ponto tão dramático, pelo menos na minha história de vida, como é esse que a gente está vivendo hoje no Brasil. Eu queria fazer uma consideração sobre o Paulo, que é o seguinte. Quando eu fiz o Jorge, eu só tinha 22 anos de idade. E a Glaucia, claro,
concordou com isso, mas o fato de um diretor fazer um filme daquele porte e dar a oportunidade a uma menina de 22 anos de idade fazer o que eu fiz, eu fui muito instruída por ele o tempo todo. Ele foi um grande mestre. Então, eu acho que isso também tem que ser colocado, entendeu? Essa coisa da generosidade. Foi uma grande generosidade. Foi uma postura dele desafiadora, como foi também do Sérgio Rezende e da Marisa Leão, quando me chamaram para fazer. Eu não sei se eram outros tempos, não sei, mas eu acho que a gente tem que reverenciar esses caras, entendeu? Esses nossos mestres que apoiam a juventude, que incentivam as novas coisas, né? Hoje em dia, novas mídias e tudo isso. Eu acho isso tão importante, sabe, gente? Eu acho que é fundamental. É fundamental. Isso aí. Agora falando em... Eu só queria perguntar para a Gláucia. Paulo, para mim, foi um professor. Eu aprendi com ele muito, 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 muito. Foi um professor para mim. Eu queria aproveitar e perguntar para a Gláucia, já que a gente está falando de novas gerações, né? Como é que estão os meninos, que hoje já não são meninos mais, né? Eu acabei de saber... Pedro Antônio e Paulo Francisco. Sim. Pedro Antônio está no Uruguai agora fazendo um trabalho para a Amazon, lá, uma coisa enorme. Está bombando. Está um mês lá. Enfim, está com filme, sabe? Ele está... Torrica 2, Torrica está bombando, Salafares também. Agora vai fazer um outro filme de uma menina chamada Paula Pimenta, que é até uma escritora mineira, um filme infanto-juvenil que ele vai produzir. Vai fazer o filme de Natal da Netflix. Enfim, tá trabalhando feito um cachorro. Assim, eu estou hospedada na casa dele, eu não estou dormindo na minha casa ainda, eu estou dormindo na casa do Pedro. Agora que ele está no Uruguai, tudo bem, mas mesmo um pouquinho antes dele viajar, eu ficava na casa dele e quase não o via, entendeu? Porque ele ficava sempre preso em calls e coisas e tal. Trabalha muito. E o Paulo Francisco acabou de fazer a trilha do Torrica 2 também, que ele faz trilha, e está gravando, está fazendo um EP, né? Porque não se faz mais CD, com canções dele, entendeu? Ele que legal. Compositor de música popular também. Que legal. Então, falar do Paulo tem que falar deles também, né? O menino tá bombando, ele filma 4 longas por ano, gente. O menino tá. Que bom. Lembrando também, Cota, só para terminar também, que aqui em Juiz de Fora, menos em Minas, é quase Rio, né? Mas a Gláucia também vai lembrar do Policarpo Quaresma, que aqui para a nossa região da Zona da Mata, e particularmente os artistas, né, os atores, né, toda a figuração e segundos e alguns ali foram colocados, né? O Paulo teve esse cuidado também de dar a chance, né, como bem a Isabel coloca, né, da região inteira aqui para trabalhar no filme. Então isso é muito importante, né, fora do Rio e São Paulo. Bacana. É uma locação linda, né? É uma locação maravilhosa aquela casa, é muito bonita aqui. Nossa, lindíssima. E toda a região, né? Então, foi muito bacana. Outro projeto também que deve, viu, Ricardo? Policarpo Quaresma também é um grande filme. Era uma outra opção. Era cinema, enfim. Mas isso em outra... sugestão. Não, com certeza. Uma das funções aqui é justamente essa, trazer esses filmes para rediscutir. A gente está redescobrindo muitas coisas e percebendo coisas que ficaram para trás, que são fundamentais agora para a gente. Como Grace falou, a gente quer voltar a ter as saudáveis discordâncias para superar essa terrível concordância que a gente vive hoje, né? E que nos une para quebrar esse ciclo terrível que o Brasil está vivendo. Mas vamos lá. Eu só queria fazer um comentário, que é o seguinte... Vamos resistir. A produção do filme
incentivou muito, do mesmo jeito que a Gláucia me ensinou a levantar os custos para fazer o figurino, também a produção do filme, o Kaique, etc. Tal, me estimularam a utilizar mão de obra local. Ou seja, todo o filme foi feito com mão de obra local, gente de lá. E a mão de obra foi tão boa que depois a minha costureira, que era maravilhosa, a gente trouxe ela para o Rio para fazer o filme seguinte do Sérgio Rezende, que foi o Doida Demais. A gente importou ela, porque a mão de obra foi tão boa, tão bem treinada, que a gente trabalhou com ela aqui no Rio. Entendeu? Então, e eu usei essa mesma ideologia para fazer o quadrilho. Eu fui para o quadrilho com uma única assistente. Toda a equipe do quadrilho, 15 pessoas, todas locais. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana que eu aprendi com Gláucia, aprendi com Clóvis Bueno e aprendi com Paulo Thiago. Muito bom. Obrigado, Isabel. Gláucia, uma última palavrinha aí para a gente. Tá sem o som. Eu queria agradecer ao Afonso bastante, amigos de tantos anos, né? Você, Ricardo, também amigo de tantos anos. Enfim, Graça, Isabel, Franco, que eu não conhecia pessoalmente, agora a gente se viu, pelo menos online, mas a gente se conheceu, prazer. Enfim, só posso dizer que me orgulho muito de ter feito esse filme. Foi a minha primeira parceria cinematográfica com o Paulo. E o Paulo Thiago ia ficar muito feliz de saber que isso aqui está acontecendo. E é um homem que eu respeito muito como profissional. E eu tive a sorte de tê-lo como pai dos meus filhos. E um homem, talvez as pessoas mais éticas que eu tenha conhecido na minha vida, eu brincava muito com ele. Eu dizia assim, cara, você é muito ético, você é muito melhor do que eu. Eu não sou tão ético quanto você. Você é um ser humano muito mais ético do que eu. Você é um cara fodamente ético. Eu não sou tanto quanto você. Eu admirava muito isso no Paulo, pessoa muito, muito ética. Acreditava de verdade. Ele acreditava na política, ele acreditava no cinema, ele acreditava no ser humano, ele acreditava nisso. Né? Quando eu dizia assim, Paulo, você vai de política, já era. Não é. Não. É uma pessoa muito íntegra e muito intensa. Então, ele veio, viveu intenso, íntegro, morreu intenso, sabe? Deixou uma coisa intensa. Acho que ele é muito coerente, até no Barreto estava até falando isso no sábado, até a maneira com que ele, sabe, morreu foi coerente com as coisas que ele pensava, ele não tinha autocomiseração. Quando no hospital ele disse para mim sinal vermelho, quer dizer, ele, enfim, não queria mais continuar nessa situação que ele estava. Enfim, eu acho que o cinema brasileiro perdeu um grande amante, um grande namorado, perdeu um grande parceiro, sim, porque ele via 2, 3 filmes por dia, ele ao mesmo tempo ele não tinha preconceito, isso era bonito nele, ele via Exterminador do Futuro, ele via Buñuel, ele via o filme noir dos anos 40 em inglês, ele via tal, e um dia eu chego na sala e digo, o que você está fazendo? Vendo um documentário sobre a Britney Spears. Ele falou, não sabia que essa moça existia, o caso dela é tão incrível. Estou vendo o documentário da Britney Spears, quer dizer... Entendeu? Então ele era capaz de ver... Não, e isso ele parava, e aí você chegava na sala, ele estava lendo Ana Karenina. E depois, mais tarde, ele estava lendo Balzac. Entendeu? Esse era o Paulo Thiago, entendeu? Delícia. Dizendo que ia ligar para o Graça, porque o Lula ia sair, então vamos nessa, sabe? Evoé, Paulo Thiago. Evoé. Mas olha, Gláucia, ele deixou 2 filhos maravilhosos que estão produzindo muito bem. É verdade. E isso, é verdade. Isso é bacana pra caramba, gente. Com certeza. Isso é louvável, isso é maravilhoso. Gente, muito obrigado. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Falou, gente. Um abraço. Beijo. Tchau. Marialva, um abraço, Marialva. Foi muito bom. Ali. Beijo, Marialva, querida. Um abraço. Tchau, obrigado. Cezinha. Falou, João. Falou, Ricardo.